Olá, gente, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do programa Bom Físio, né? E nesse programa eu discuto toda semana estratégias, né, para o fisioterapeuta se alavancar aí na carreira profissional, no mercado de trabalho, para ele ganhar mais. E o tema de hoje, nós vamos discutir um tema aí que já vem sendo debatido, né? Algumas pessoas já vêm falando, comentando, então foi algo que deu um boom aqui nas redes sociais, que é sobre o caso de um cantor famoso que apresentou um desvio lateral agudo, mais conhecido como shift, né? Shift lateral. E aí nós vamos falar o que é esse shift lateral, como diagnosticar, o que a evidência diz sobre esse diagnóstico, o que o cantor famoso apresentou. Então hoje a gente vai comentar sobre isso, o que realizar com esse paciente, quais são as intervenções eficazes, o que fazer para poder melhorar aquela situação dele e o que é essa situação, porque nem todo mundo sabe o que é essa situação. Então eu vou mostrar para vocês aqui, hoje, na live de hoje, nós estamos no episódio de número 78 do programa Bom Físio e o programa só está começando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do programa Bom Físio. Para quem não me conhece, eu sou Rayane Marques, fundadora da comunidade Fisioterapeutas Atualizados. Bom, então, devido aí, né, a muitas questões, o que o cantor famoso teve? A minha questão aqui da live de hoje não é criticar a intervenção de ninguém, não é julgar profissional nenhum, até porque eu acho que isso não leva a gente a lugar nenhum. Então, a ideia não é criticar a intervenção de ninguém, e sim disseminar informação. E informação de alta qualidade metodológica. Então, é levar a informação. Se hoje aparecer um paciente para você com esse diagnóstico, com esse relato, com essa característica, apresentou um paciente para você com shift lateral, o que você vai fazer? Você sabe o que é? Você sabe identificar? Você sabe qual intervenção realizar? Então, é essa a minha informação hoje na live de hoje, tá? Então não é criticar, não é julgar, não é nada disso. Pelo contrário, eu acho que a nossa profissão ela tem que ser um pouco mais unida. Nós somos um pouco bem desunidos. Então a minha intenção não é essa, e sim passar informação de boa qualidade para vocês saírem daqui já sabendo o que vocês vão fazer com o paciente, né? Exatamente, é um assunto que foi muito falado esses dias. O pessoal começou a postar muitos conteúdos criticando, né, a intervenção do fisioterapeuta lá, falando que não ia resolver nada, né? Então, ao invés de criticar, por que não vem ajudar, né? Por que não vem falar então o que é, como funciona, o que fazer? Ao invés de ficar, né, criticando. Então, a nossa ideia não é essa, tá, gente? A minha ideia não é essa, não é criticar de forma alguma. Então, vamos ao assunto, né? Então, o que é o shift lateral ou desvio lateral agudo? Né? Na literatura, na evidência, você vai encontrar os dois termos, tá? Tanto como shift lateral ou desvio lateral agudo. E no caso do cantor, né, do cantor famoso, ele teve um desvio lateral agudo devido a uma tensão ali na lombar, né? Então é isso mesmo que acontece. Então, um desvio lateral do tronco em relação à pelve, mas ele acontece após uma reação aguda na região lombar. Então, esse cantor, se eu não me engano, ele estava com hérnia de disco, e aí uma dor muito aguda, ele teve um relato ali muito agudo, uma dor muito aguda na lombar, que levou ele a esse desvio lateral. Então, é assim mesmo que acontece. Então, o paciente que chegar para você com o tronco desviado,
E aí você tem que investigar o porquê desse tronco, o porquê que esse paciente tá com esse tronco pro lado ali, né? Que aí fica torto mesmo. Então, às vezes você pode bater o olho e achar que é uma escoliose. E não é escoliose. Então, ele vai relatar isso para você. Não, eu apresentei essa dor depois. Primeiro me deu uma dor muito forte na lombar e depois eu vim e fiquei desse jeito, eu fiquei tortinho. Então, é assim que o paciente vai relatar pra gente. Então, é uma disfunção, uma alteração mecânica que ocorre ali devido a um fator agudo, devido a uma dor aguda. Então, o paciente, após essa lesão, essa dor aguda, essa lombalgia ou hérnia de disco, o que ele for apresentar ali na lombar, ele pode ficar depois com uma posição ali, uma postura antálgica, né? Aquela postura que ele vai adquirir por conta da dor. Mas não é o shift lateral. O shift lateral ele vai aparecer devido ali mesmo, aquela dor aguda e aí ele entortou. É uma reação, tá? É uma reação de proteção. Então, o nosso organismo vai tentar proteger aquela articulação, aquelas estruturas. E aí, o que ele faz? Ele desvia o tronco. Então, ele vai desviar a vértebra superior, ela vai fazer aquele desvio lateral em relação à vértebra inferior. Então, é aí que a gente vê o tronco desviado para o lado. E aí, qual lado, Rayane? É só para o lado direito? É só para o lado esquerdo? Se eu não me engano, o cantor lá, ele tá com shift à esquerda, né? Não, acho que é a esquerda, a direita. Eu não sei, só sei que assim, eu vim trazer o caso porque eu nem tinha visto no perfil dele, é porque as pessoas começaram a me mandar, me marcar, então eu falei, vamos falar então. Vamos buscar aí o que a evidência diz em relação a esse tema. Mas como classificar então, né, esse shift? Então, paciente, primeira coisa, você tem que descobrir de onde veio ele aparecer para você tortinho. Foi depois dessa dor aguda? Foi. Então, aí você já começa a investigar. Então, se foi depois que ele deu essa dor aguda, se ele teve esse desvio, né, após essa reação aguda, se ele apareceu após uma crise lombar, né, ou a hérnia de disco, ou uma lombalgia aguda, e qualquer coisa, se o paciente não consegue corrigir essa posição sozinha, ou então, quando ele tenta corrigir, ele sente muita dor. Então, você fala com ele assim, tenta corrigir, tenta ajustar a sua postura. Se ele tenta e não consegue, também é uma coisa que é algo que a gente deve observar, né? Que é uma relevância clínica para a gente fechar um diagnóstico que ele apresenta esse shift lateral. Ou se quando ele vai tentar corrigir, aumenta mais ainda a dor, então ele tem aquele aumento da dor, aí ele tenta corrigir e fala assim, nossa, eu não consigo, dói muito. Também é algo relevante para a gente poder observar na avaliação desse paciente. Ou se quando ele vai tentar corrigir, ele começa a sentir dor em outro lugar. Por exemplo, ele tenta corrigir e aí sente uma dor irradiada para a perna. Então, também é algo que a gente começa a investigar. Mas o principal relato é que apareceu depois de uma dor muito forte, uma dor aguda, ou alguma incapacidade, algum diagnóstico ali na lombar. E aí ele vai fazer esse desvio mesmo. Ele vai chegar para você ali tortinho, querendo resolver. Primeiro, essa postura, né? O shift, o desvio lateral, então a coluna faz mesmo aquele desvio lateral, ela vai desviar, então é uma alteração mecânica que a gente tem que corrigir. Então a primeira coisa que nós fazemos nesses casos é corrigir essa alteração mecânica, é voltar o paciente para o lugar, corrigir, fazer aquela correção ali na coluna dele. Depois a gente vem tratando das outras incapacidades. Mas a partir do momento que a gente corrige essa postura antálgica, ele também, essa postura, esse desvio lateral, ele já começa a sentir um relato ali, um alívio de dor, tá? E aí depois você trata a causa daquela dor. Então, se ele tem uma hérnia de disco lombar, e aí gerou esse shift lateral, você trata o shift, corrige ele, porque ele vai estar num momento muito agudo. Então, não adianta você querer mexer
tratar outras coisas, fazer exercício, ele tiver com essa posição, com esse desvio lateral. É preciso a gente investigar esse desvio, corrigir o desvio e depois tratar a causa dele ali, tá? E aí, como classifica, né? Então, como classificar o shift? Você vai classificar de acordo com a rotação que o desvio que o tronco tem. Gerou. Então, se você olha para o seu paciente, ele tem um desvio para lateral, para a esquerda, você chama aquilo ali de desvio lateral à esquerda. Se ele tem um desvio do tronco para a direita, desvio lateral à direita. Mas aí ainda tem uma outra relação, uma outra correlação com o shift lateral, com esse desvio lateral. Ou shift à direita, shift à esquerda, tá? Shift lateral à direita, shift lateral à esquerda. Então, desvio lateral agudo, shift lateral é a mesma coisa. E aí tem uma outra questão quando ele apresenta junto com esse desvio a dor irradiada na perna, no membro. E aí como nós classificamos assim? Então, se ele apresenta, por exemplo, um desvio à esquerda, né? Então, ele tem um shift lateral à esquerda. Se ele apresenta esse shift à esquerda com uma dor no membro direito, ele apresenta um desvio lateral contralateral. Ou seja, o desvio foi para a esquerda, mas é a perna direita que dói. Então, ele apresenta um desvio ou um shift lateral à esquerda contralateral, que aí é a outra perna que dói. Ou se ele apresenta esse desvio para a esquerda e é a perna esquerda que dói, aí já é ipsilateral. Então, é um desvio lateral, ipsilateral à esquerda, porque ele desviou para a esquerda e é a perna esquerda que dói. Deu para entender? Conseguiram montar aí essa classificação? E por que é importante a gente saber a classificação? Para você contar para o seu paciente o que ele apresenta. Ele quer saber o que ele tem. Ele não quer só falar assim, você tá com dor aí, você tá tortinho, legal, né? Vamos ver aqui o que a gente faz. Não, ele quer saber, quer dar nome aos bois, né? Ele quer saber o que ele tem. Então, o que ele tem? Vamos dizer para ele, e aí também isso mostra o seu destaque. Ele já vai começar, antes de você começar o tratamento com ele já vai olhar para você e falar assim, esse fisioterapeuta sabe o que ele está falando. Porque além dele saber o que eu tenho, além dele me avaliar, ele sabe o nome do que eu tenho. Então, eu posso confiar nesse paciente. É algo que a gente precisa conquistar nessa primeira sessão, nessa primeira avaliação com esse paciente. É o quê? Conquistar a confiança. Porque o paciente ele já apresenta muita dor, ele já vai chegar para você ali com uma dor, né? Com esse desvio. Esse desvio é proposital, o corpo faz esse desvio porque ele quer proteger as estruturas, quer proteger as regiões ali nervosas, para não ter um pinçamento nervoso também. Então, ele faz o que? Ele desvia. Então, o nosso organismo ele quer proteger aonde está aquela dor. E é uma reação de proteção. Então, se ele já chegou para você ali, o organismo já fez esse desvio, já protegeu aquele local, ele está com muita dor. Então, para ele confiar em você, ele vai demorar. Então, quando você na avaliação já demonstra que você sabe o que você está fazendo, que você sabe o que você está falando, pronto. O paciente fica muito mais confiante em entregar ali o que ele tem, o caso dele para você. Então, é importante a gente dar nome aos bois. E aí, a gente classificar qual é o shift que o nosso paciente tem. Se é a direita, se é a esquerda, se tem alguma relação com o membro, se dói também o membro inferior, se irradia essa dor, porque pode estar muito ligado essa dor, né? O desvio lateral com a dor no membro inferior. Então, a gente vai classificar desse jeito, tá? Então, se vocês não entenderam, se vocês quiserem que eu repito aqui, a gente repete de novo essa classificação. Mas não deixem de anotar, não deixem de classificar o paciente de vocês quando chegar com esse sintoma, tá bom?
E por que, né, que isso ocorre? Acho que a gente já falou aqui um pouquinho. Então, é uma reação de proteção do nosso corpo. É muito legal a gente ver isso, né? O nosso corpo vai tentar proteger. E foi o que aconteceu com o cantor lá, né? Ele deu uma crise aguda, uma tensão muito forte, porque acho que ele tá com muitos shows, né? Fazendo muitos shows aí. Então, ele teve essa tensão e gerou uma dor aguda na lombar e, consequentemente, essa dor aguda na lombar gerou esse shift lateral, essa proteção, essa reação de proteção do corpo em relação àquela dor aguda ali na lombar. Então, ele faz isso mesmo para liberar a tensão da raiz nervosa, né? E aí que entra algo bem bacana da nossa área, né? É que aí entra um fisioterapeuta capacitado para poder saber diagnosticar, identificar o que é isso e o principal, como tratar e tratar de forma eficaz. Então, o que a evidência diz? Quais são as intervenções fisioterapêuticas que eu posso realizar com esse paciente que eu não vou piorar o caso dele? Nesse caso, né, do cantor, então ele precisa fazer os shows dele. Então, o que eu vou fazer com esse paciente? Ele precisa fazer o show, é a vida dele ali, é o trabalho dele, agenda lotada de shows, 3 shows por dia e por aí vai. Então, a gente precisa fazer algo rápido para esse paciente. Mas mesmo se não for um paciente cantor, mesmo se não for um atleta, mesmo o paciente quer o resultado rápido, né? Mesmo que seja um idoso ou um amador, né, uma pessoa que joga bola ali amadora, mas ele quer o resultado rápido. Então, é aí que entra a nossa parte, nós sermos fisioterapeutas diferenciados. É você fazer um diagnóstico diferenciado, é você oferecer um tratamento que você sabe que vai ser eficaz e que vai gerar o resultado que ele quer. E hoje em dia tem poucos, né? A gente sabe que são poucos profissionais que sabem corrigir esse shift lateral. Tem pessoas que nunca ouviram falar, e então é importante a gente saber o que é, para quando aparecer um paciente assim para vocês já vão saber direitinho o que realizar com ele, tá? Então é isso aí que eu vim trazer na live de hoje, né? E aí que torna o fisioterapeuta diferenciado. Então vamos ser uns fisioterapeutas, até brinco, vamos ser fisioterapeutas avião, né? Que usa técnicas eficazes, que usa técnicas atualizadas. E não vamos ser aqueles fisioterapeutas caravela, que ainda está lá no arco, né, da velha, que usa aquelas intervenções que não fazem efeito e que não vai gerar o resultado que nós queremos com o paciente. Então, vamos mudar, vamos ligar a chavinha aí da atualização e vamos ser fisioterapeutas diferenciados, tá bom? Antes da gente continuar, gente, que agora eu vou falar um pouquinho do que não fazer nessas situações que não vai gerar nenhum efeito para o seu paciente, não vai corrigir esse shift lateral, esse desvio lateral. Antes da gente dar continuidade aqui, eu gostaria de dar boas-vindas para quem está entrando, boa noite, e pedir para vocês dar um like aqui, né, apertar um coraçãozinho nessa live para o Instagram entender que o conteúdo é legal, que nós estamos aqui falando algo legal, porque como eu estou citando, né, falando cantor famoso, e às vezes eles podem achar que é algo que eu estou metendo pau, fazendo alguma coisa. Então, isso, dá o like aí, aperta no coraçãozinho, senão ele faz a live cair, senão ele cai o Instagram, joga a live no chão e a gente perde aqui o ao vivo, tá bom? Então, vamos aqui ao jeito, digo o jeito errado não, o jeito menos eficaz, tá? Então, o que não adiantaria fazer nesse paciente? Os pacientes com esse desvio lateral, né? Seja para a direita ou seja para a esquerda, com dor irradiada ou sem dor irradiada. Então, você já diagnosticou que ele apresenta um shift lateral. Beleza. Raiane, o que fazer? O que não fazer? O que não ia adiantar, né? Vamos dizer assim. Não ia adiantar fazer ali ventosa terapia, não ia adiantar, porque ele apresenta um desvio mecânico, né?
E a gente já sabe também que não vai trazer alívio de dor, né? Então que a ventosa não vai gerar um alívio de dor. Então não ia adiantar colocar a ventosa, e eu acho que é uma intervenção que ia passar pela cabeça de muitos fisioterapeutas. Ele tá com aquela parte, né, com aquela região entortada ali, né, ele tá com aquele desvio, é porque tem uma sobrecarga, a musculatura tá bem rígida, há uma sobrecarga, se você palpar ele vai sentir uma dor, então vou tacar aqui uma ventosa, vou fazer uma liberação miofacial dessa musculatura, vou colocar TENS, que isso vai aliviar a dor dele, e aí eu vou relaxar a musculatura e a coluna vai voltar para o lugar. Erro muito grande, tá? Então, não ia adiantar realizar isso com esse paciente, tá bom? Então, não é o tratamento para o shift lateral. Não faça isso, que você não vai gerar o efeito rápido. Seu paciente não vai voltar a coluna para o lugar, não vai resolver o problema dele, tá bom? Então, não é esse a solução, né? Colocar ali, fazer alongamento e alongar aquela postura, né? Então, se ele tá pro lado direito, pro lado esquerdo aqui, eu vou alongar aqui o lado direito, eu vou alongar, abrir esse arco, também não adianta. Vou alongar membro inferior, vou virar ele de cabeça para baixo, dobrar ele no meio, não ia adiantar. Não vai adiantar você fazer isso com pacientes que apresentar shift lateral. Porque, como eu disse, é um erro ali, é um problema mecânico. Então, a gente precisa corrigir a mecânica ali dentro das vértebras, tá? Pra gente poder ter um melhor resultado com esse paciente. E aí, quando você corrige, isso a gente consegue uma resposta. Tem pacientes ali já logo na primeira sessão. O que a evidência diz, né? Que pode variar de 1 a 5 sessões para você corrigir totalmente esse shift lateral com as técnicas corretas. E nós já vamos falar aqui já quais são. Então, com essas técnicas corretas, você demora em média de 1 a 5 sessões. Então, tem paciente que você já consegue resolver ali o problema dele já logo na primeira sessão. Então, na primeira sessão, você já consegue gerar com ele corrigir esse problema, né? Essa correção, fazer essa correção mecânica. Já tem pacientes que vai demorar um pouquinho mais. Então, pode demorar até 15 semanas. Até 5 sessões. E a evidência diz também que no prazo de 15 dias, esse paciente já vai estar com alívio ali daquela dor devido ao shift lateral e já vai ter um retorno funcional. Então, ele já vai voltar a fazer suas atividades funcionais, tá? Então, é isso aí que a evidência traz para nós de mais atualizado, tá? Inclusive, tem um estudo de 2021, eu fiz a leitura de 4 artigos muito bem conduzidos, artigos de alta qualidade metodológica, avaliei cada um deles e foi assim que eu trouxe essa atualização. O que resolve, o que não resolve, como a gente iria resolver o problema dele assim rápido, que eu vou falar já. E se vocês quiserem esses artigos, né? Rayane, eu quero ter acesso a esses estudos sim. Eu gostaria de ler depois, eu gostaria de guardar mesmo. É só você me mandar aqui no direct, me manda uma mensagem assim que a live acabar. Não saia da live, fica aqui que a gente vai falar coisa legal. E assim que a live acabar, me manda um direct. Falei assim, Rayane, me envia os artigos aí do shift lateral. Só vocês me mandarem um direct, manda com um e-mail que eu mando para vocês esses artigos, tá? Então, vamos agora ao jeito certo. O que fazer com esse paciente? Então, nós já falamos, só recapitular, nós já falamos aqui o que é, né, o shift lateral, como fazer um diagnóstico fisioterapêutico do shift lateral, para a gente também não ficar perdido. Então, às vezes, fazer um diagnóstico errado, achar que o paciente está com uma escoliose, querer tratar a escoliose, ou às vezes achar que é só um desvio ali por conta de uma postura antálgica mesmo e querer alongar e fazer outras intervenções que não vão resolver. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico na avaliação. Então, além disso, nós falamos aqui também
quais são as intervenções que não ia adiantar você realizar nesse caso, nessa situação, que não ia melhorar, resolver o problema do desvio lateral, tá? E continuando, nós vamos passar agora para as intervenções eficazes. Então, o que fazer com esse paciente? O que fazer ali, já logo na primeira sessão, para ele já sair ali da sua sessão com um alívio, sentindo menos dor, já ali te olhando com outro olhar, né? Olhando para você como um profissional diferenciado, um profissional de destaque, que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando e que vai resolver o problema dele, né? É isso que ele quer. Então, o que a evidência diz? É o tema de hoje, né? Nós vamos corrigir esse desvio lateral desse paciente através da principal intervenção que eu encontrei na evidência, nos artigos, é a terapia de Mackenzie. Então, tem um exercício específico que você vai realizar com esse paciente, que você vai gerar esse resultado mais rápido. E como é essa intervenção? Qual é esse exercício? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tô sem acompanhante, não tem ninguém para me poder demonstrar. Então, eu montei... Eu montei algo aqui, ó. Olha o que eu improvisei, gente. Improvisei numa tábua de passar. Coloquei uma blusa pra gente fingir que é o paciente, tá? Pra ficar bem real aqui, pra vocês conseguirem entender bem o que fazer com esse paciente que apresenta esse desvio. Então, suponhamos aqui que o meu paciente ele vai apresentar um desvio lateral à direita, tá? Então, ele vai estar com esse desvio aqui, ó. Ó, vocês conseguem ver? O tronco dele vai mexer mesmo, ele vai ficar desviado em relação à pelve. Então, suponhamos que ele tem um shift lateral à direita, então ele vai ficar assim, com esse desvio à direita. Então, se ele tem um shift lateral à direita, a nossa intervenção, nós vamos nos posicionar à direita desse paciente. Então, vem aqui a margaridinha, tá? Na minha tábua de passar roupa. Então, suponhamos que ele tem um shift à direita. Então, a gente vai posicionar aqui, ó. O terapeuta vai posicionar à direita desse paciente. A gente vai pedir para ele fazer o quê? Uma flexão aqui, ó, de cotovelo. Então, ele vai ficar nessa posição aqui, ó, com o cotovelo fletido. E nós vamos posicionar do lado desse cotovelo, tá? Desse braço. Então, aqui, suponhamos que está o shift à direita. Então, ele vai dobrar aqui esse braço, vai ficar com o braço aqui dobrado, tá? A gente vai posicionar aqui do lado. No ombro do paciente, nesse braço do paciente, a gente vai apoiar ele no nosso ombro. Então, a gente vai apoiar esse ombro dele com o bracinho dobrado. Ele vai ficar com o braço aqui, não vai descer, vai ficar com o braço parado aqui. Nós vamos apoiar o braço dele aqui no nosso peito. Então, você vai apoiar esse braço aqui no seu peito. Vai colocar, eu gosto de colocar uma perna na frente, outra atrás, para poder te dar uma alavanca, né? Um movimento aqui. E também para você não prejudicar o seu corpo. Então, você precisa se posicionar direito para você também não se prejudicar na hora de realizar a intervenção. E aí, você vai posicionar, então, o seu ombro nesse braço e as suas duas mãos lá na pelve, contralateral desse paciente. Então, você vai segurar aqui nele, ó, tá? Posiciona a mão lá, posiciona o braço desse paciente aqui no seu ombro, segurando aqui, ó. E aí, a gente vai fazer o quê? Vai fazer movimentos contrários. O seu ombro vai empurrar ele vai empurrar o tronco para a esquerda e você vai trazer essa pelve para a direita. E você vai fazer esse movimento, então, com o paciente. Puxa, relaxa. Puxa, solta um pouquinho. Não solta tudo para fazer isso que eu fiz, tá? É só um pouquinho. Então, você vai tracionar, mantém, segura um pouquinho e solta. Segura um pouquinho e solta. Então, você vai fazendo esse movimento com ele. Ou seja, você vai empurrar o tronco para a direita, ele tem um shift à esquerda. Ó,
ele tem um shift à direita. Você vai empurrar esse tronco para o meio, para o centro, e vai trazer essa pelve para você. Então, você vai fazer um movimento contrário que ele apresenta. Ele apresenta esse movimento, você vai fazer esse movimento, mas não tão forçado, sempre levando para o meio, para o centro. Então, você puxa ele para o centro, segura 1, 2 segundinhos, solta devagar, mas nunca solta e deixa ele voltar para a posição. Puxa ele para o centro, segura 1, 2, 3, relaxa um pouquinho. Isso você vai repetindo com ele várias vezes, tá? Mas a posição é basicamente essa, você posicionar, você vai usar o seu corpo para você empurrar esse tronco e trazer a pelve para você. Então, você vai usar o seu corpo para fazer isso. É por isso que é importante a gente manter essa amplitude. Então, eu sempre coloco uma perna na frente, outra atrás. Se você se posicionar direito, você permite essa alavanca perfeita aqui, ó, dele. Você puxa o braço, empurra o tronco. Puxa a pelve, empurra o tronco com o seu ombro. Essa é a primeira intervenção, tá? Primeira intervenção que nós vamos realizar com esse paciente. Faz quantas vezes, Rayane? Você vai realizar até você sentir que essa mecânica, né, voltou para o lugar. Esse desvio, você vê ali, você observa que ele voltou para o lugar. Então, você faz, observa, faz 10 repetições, observa, faz mais 10 e aí você vai acompanhando como o seu paciente vai estar, qual vai ser a reação dele. Se ele está sentindo dor, quando eu faço ele sente dor, e aí? Aí você começa a fazer menos tensão com ele. Se você vai realizar menos tensão, é porque você está colocando muita força, pode ser isso. E como ele já está naquele quadro álgico, ele está sentindo dor, a gente não pode descartar essa hipótese, porque ela é fundamental, realmente ele está com dor. Então, se ele está sentindo dor, você faz com mais cautela, faz mais devagar, faz com menos amplitude, menos força. Mas também não é, fez a primeira vez, o paciente relatou dor e você para de fazer. Não, porque a primeira vez, a segunda vez, a terceira, ele vai sentir dor. De acordo com o que você vai repetindo, essa dor vai reduzindo. A tendência é essa. Se não acontecer, aí você diminui um pouco a sua tensão, a força que você está aplicando nesse paciente, tá? E aí você reduz um pouco a tensão, a força dele. Mas a ideia é essa, né? De acordo com o que você for repetindo, a dor vai aliviando. Aí, a partir disso, o paciente fez, você já conseguiu ver um alinhamento ali dele, já conseguiu ter essa coluna mais alinhada. O que realizar com ele? Aí a gente vai fazer uma extensão de tronco. Por quê? Porque aí você trouxe essa coluna para o lugar ali, né? Gerou, arrumou fez essa correção mecânica e nós precisamos manter essa correção mecânica. Então, você vai fazer uma extensão de tronco. E como? Só pedir o paciente para fazer uma extensão de tronco? Não, você vai ajudar ele também. Você vai manter a sua posição inicial, aquela posição onde a gente apoia o ombro nele, paciente com o braço aqui ainda, né? Com o cotovelo fletido, ele vai manter nessa posição ainda. Você vai posicionar seu ombro aqui nele. Meu paciente está bem baixinho, né? Você vai posicionar seu ombro nele, vai posicionar sua mão lá no mesmo lugar. Só que aqui que entra um detalhe. Você vai pedir o paciente para colocar a mão lá no quadril dele. Ou seja, ele vai posicionar a mão dele aqui, ó. Ele vai posicionar a mão dele aqui, tá? Ele posicionou a mão dele, você vai posicionar suas duas mãos em cima. Ou aqui, ou aqui. Aqui ele vai sentir mais segurança. E aí você vai posicionar a sua mão em cima da mão dele. Então, o paciente posicionou a mão dele lá. Você posiciona as suas duas em cima da mão dele. Mesma posição. Ombro dele aqui, né? O braço dele no seu ombro. Ele com o cotovelo fletido. Você vai segurar aqui, vai posicionar, vai voltar, né? Faz a força lá para colocar essa posição dele, né? Voltar com essa coluna para o lugar. Então, a gente vai fazer aquela pressão
de empurra aqui, puxa aqui, fez a pressão, colocou no lugar, a gente vai fazer o que com ele? Vai pedir para ele fazer uma extensão de tronco. Então, ele vai fazer aquela extensão de tronco, tá? Vai estender, minha blusa soltou. Vai fazer essa extensão de tronco. Quantas vezes também pode realizar mais de 10 vezes? Tem estudos que trazem que foi feito 30 repetições, sempre ali no limite do paciente. Eu posso fazer uma extensão muito grande? Não tem necessidade. Você pode fazer uma extensão menor e volta. Fazer uma extensão bem curtinha e volta. Tá? E aí você vai observando, de acordo com que a dor desse paciente for diminuindo, você vai aumentando a amplitude dele. Então, não tem ali, eu vou fazer uma extensão pequena, eu vou fazer uma extensão longa, eu vou fazer uma extensão grande. Não, você vai fazendo uma extensão de acordo com o que ele suporta. E aí, se ele for suportando mais, de acordo com o que você for fazendo, a dor vai aliviar. Então, a dor dele vai aliviando, vai sendo aliviado, você vai aumentando a amplitude de movimento. Tá bom? E aí, Rayane, acaba aqui? Não acaba aqui. Ainda tem mais intervenções que você pode fazer com esse paciente. Que nós vamos falar aqui agora. Antes, mais uma coisa, mais um pedido, né? Que eu sempre peço. Aperta no coraçãozinho aí para o Instagram entender que esse conteúdo é legal. Então, aperta no coraçãozinho aí. Bom, outro detalhe aqui importante dessas duas intervenções é o seguinte. Nem sempre, né, como eu disse, você vai conseguir resolver ali esse desvio já logo na primeira sessão. Então, a extensão de tronco você só realiza depois que você conquistou com ele esse alinhamento, tá? Então, ele ainda está no shift, ele ainda está com esse desvio lateral, você realiza só a primeira intervenção. A de puxa para cá, traz para lá, usando seu tronco, né? A de tracionar aqui. Você vai fazendo essa até ele voltar pro lugar certinho. É só essa que pode fazer? Não, também tem intervenções ativas. Essa é a intervenção passiva, que você vai realizar com ele, mas também você vai pedir para ele fazer de forma passiva, tá? De forma ativa, ele mesmo realizando. E aí que eu vou passar aqui para vocês. Essas intervenções ativas que ele vai fazer, você vai acompanhar ele fazendo, vai ensinar ele a fazer, e isso também vai ser uma prescrição domiciliar. Então, esses exercícios, além de você realizar junto com ele, lá no seu consultório, no seu atendimento, você vai prescrever para ele continuar fazendo essas intervenções, esses exercícios em casa, porque é assim que a gente vai conseguir resolver e ter um resultado mais rápido e duradouro. Ele vai continuar com aquele alívio, com aquela correção por mais tempo e mais rápido, porque ele vai fazer em casa. Então, é muito importante a gente também prescrever exercícios domiciliares para esses pacientes que apresentam esse desvio lateral, tá? E a evidência até traz como uma autocorreção. Nos artigos vem assim, autocorreção para o desvio lateral, que é ele mesmo se arrumar ali. Então, você pode fazer um atendimento online? Pode fazer um atendimento online com esse paciente. É só você explicar para ele, hoje aqui a gente está fazendo uma live, eu estou mostrando para vocês, vou mostrar o exercício que eles devem fazer. Você pode fazer uma chamada de vídeo com esse paciente e ir falando com ele o que ele vai fazer, mostrar para ele o que ele vai fazer, e você vai observando através da chamada de vídeo. Posiciona, né? Pede o paciente para posicionar o celular ali e ali você vai guiando ele. Então, você também consegue resolver o problema de um paciente com shift lateral à distância. Nem sempre você precisa estar perto dele para poder resolver esse problema. Então, é muito eficaz, né? É fazer o tratamento certo. E aí, quais são essas intervenções, né? São 4 intervenções que a evidência traz, né? A literatura traz como a autocorreção.
E aí você pode associar e deve associar essa autocorreção no seu atendimento presencial. E se você não tiver atendimento presencial, você pode realizar só esse atendimento online à distância. Então, quais são esses exercícios, né? Lá vai eu aqui de novo. Ó, é o seguinte. Primeiro exercício que você vai pedir o paciente para realizar são dois exercícios na parede. Então, primeiro ele vai ficar aqui de frente para a parede. Então, suponhamos que aqui tem uma parede, tá? Ele vai ficar de frente para a parede. Você vai pedir ele, finge que aqui, ó, para posicionar, ficar com as duas mãos apoiadas lá na parede, na altura do ombro, tá? Finge aqui que tem uma parede. Então, posiciona as duas mãos nessa parede e ele vai fazer qual movimento? Aí que você precisa observar bem para que lado, qual é o desvio dele. Se o shift dele é à direita ou se o shift dele é à esquerda, tá? Porque a gente vai através de onde está o movimento que a gente vai fazer o movimento contrário da pelve. Aí quem vai mexer aqui vai ser a pelve nesse exercício. Vamos supor, vou fazer de frente. Então, suponhamos que aqui tem uma parede, ele vai posicionar essa mão na parede. Finge que esse paciente aqui, ele tem um shift à esquerda. Então, eu vou fazer um shift à esquerda, bem forçado. Então, finge que ele tem um shift à esquerda, ó, tá com desvio lá para a esquerda. Pede ele para abrir a base, manter os pés bem afastados. Então, aqui, ó, um shift à esquerda, posiciona a mão lá na parede, as duas mãos apoiadas na parede. Você vai pedir ele para fazer o quê? Lá com a pelve, leva a pelve para a esquerda. Então, ele vai fazer esse movimento aqui com a pelve, ó, levando ela para corrigir, tá bom? Esse é o movimento. Raiane, quantas vezes? 10 repetições. Durante ali o atendimento com você, ele pode fazer até 30 repetições. Não tem problema. E aí você vai prescrever para ele fazer em casa. Em casa, como é que ele faz? 3 vezes ao dia, com 10 repetições. Tá bom? Esse da parede. Então, mão na parede e pede o paciente para fazer o desvio aqui, tá? Sempre corrigindo para o lado aonde ele quer desviar, mexendo aqui a pelve. Esse da parede aqui você mexe a pelve, o quadril. E aqui ele vai manter o tronco fixo. Então, esse contato com a parede, pede ele para empurrar a parede. Então, é muito importante também você orientar e observar o movimento. Porque ele pode fazer todo o movimento, ele pode girar, ele pode fazer um monte de movimentos compensatórios e não realizar o movimento que você quer. Então, é importante a gente ficar de olho no paciente e ver se ele está fazendo o movimento correto. E você consegue acompanhar isso por aqui também. Dá para você atender esse paciente online, fazer essa correção com ele através de uma chamada de vídeo. O segundo exercício, a gente vai simular bem parecido com esse exercício que eu fiz, que você se posiciona, né, e trabalha no paciente, ele vai fazer na parede. Então, é como se você fosse a parede. E aí, ele vai realizar esse exercício lá na parede. Então, por exemplo, ele tem aqui esse shift, né? Vamos supor o mesmo lado. Ele tá lá para esquerda. Então, ele vai posicionar, vai ficar de lado aqui, encostado na parede. Então, suponhamos que aqui tem uma parede. Mesma posição, ó. Lembra? Braço dobrado, cotovelo dobrado. Ele vai posicionar ao lado da parede, com esse braço dobrado, para o lado que está o shift. Então, se o shift está para a esquerda, ele vai ficar lá com o braço esquerdo coladinho na parede. Se o shift está à direita, ele vai ficar lá com o braço direito coladinho na parede, tá? Aí entra aqui o pé. Ele vai ter que ficar com os pés juntos e mais afastado da parede, onde ele vai posicionar aqui, vai apoiar, o shift dele tá para cá, vai apoiar esse braço, né, lá na parede, os pés afastados da parede, porque ele vai fazer o movimento aqui com a pelve, ó. Ele vai levar essa pelve para esquerda. E aí que entra um detalhe, eu não tenho a parede, a gente começa a compensar. Então, você tem que observar se ele não vai compensar, se ele não vai girar,
se ele não vai fazer uma rotação, se ele não vai rodar esse tronco. Então ele precisa ficar retinho, com o pé afastado, para ele poder causar mais movimento aqui. E aí isso vai estar apoiado na parede. E ele vai mexer a pelve aqui, ó. E aí a gente observa, vê se ele não vai girar, se ele não vai compensar. Outra coisa que você pode colocar para ele não compensar é uma bola aqui do lado. Parede, uma bola suíça ou bolinha dente de leite. E pede ele para empurrar com o quadril sem mexer o tronco. Então ele vai empurrar o quadril lá em direção a esse desvio, fazendo uma pressão nessa bola que vai estar aqui do lado, tá? Se ele sentir muita dor, você pode reduzir um pouco essa amplitude, pode pedir ele para chegar um pouquinho mais perto da parede, não precisa ficar tão distante. Mas o ideal é que ele comece já a realizar. Ele vai realizar com muito movimento? Não. Vai começar com um pouquinho de movimento, vai começar com dor, mas o importante é ele ir fazendo. De acordo com o que ele for repetindo, o movimento vai ficando mais fácil, a dor vai reduzindo e vai fluindo melhor o exercício. Logo no início ele vai sentir dor, mas você precisa encorajar ele a realizar o exercício. Ele precisa fazer o exercício, que é assim que vai resolver, vai aliviar esse problema dele, você vai fazer essa correção mecânica, tá? Outro exercício esse da autocorreção, né? Que você também pode aplicar com esse paciente. E aí que entra um detalhe também, que eu esqueci de falar. Então, se você começou a fazer o exercício com ele, você fazendo, e ele tá sentindo muita dor, passa pro ativo, pede ele para realizar na parede ali, porque aí ele vai colocar a intensidade que ele aguenta, ele vai colocar a amplitude que ele aguenta, e aí pode ser que você consiga com ele um resultado melhor do que você realizar. Então, aí você pede ele para realizar, começa realizando de forma ativa e depois você faz o passivo, tá? Então, também são estratégias que você pode colocar aí, pode fazer durante o seu atendimento com esse paciente, tá bom? Outra forma de você fazer essa correção também de forma ativa é você pedir o paciente para se autoestabilizar. Então, ele vai fazer uma estabilização com as próprias mãos. Como? Por exemplo, voltou aqui a minha postura de novo, então finge que eu estou com shift para a esquerda. Ele vai posicionar a mão esquerda lá nas costelas. Então, você tem que olhar se ele está posicionando, olhar bem a posição desse cotovelo, porque se ele tiver com o braço lá para trás, ele não vai estabilizar nada. Se ele tiver com esse cotovelo aqui na frente, ele não vai estabilizar nada. Então, isso precisa estar aqui, ó, bem do lado, bem lateralizado mesmo, tá? Então, o cotovelo bem aqui na lateral do corpo. Então, ele vai segurar aqui onde está, nas costelas, ao lado do desvio lateral, e a outra mão ele vai colocar no quadril. Então, ele vai fazer uma autoestabilização. E aí, o que ele faz aqui, Rayane? Ele empurra, ó, e força junto. Eu tô fazendo bem exagerado, mas ele vai fazer um movimento bem leve, ele vai fazer bem pouquinho assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas a ideia é que ele faça o quê? Empurra a pelve para a esquerda e o tronco para a direita. Ele vai fazer esse movimento. Para você mostrar para ele, você faz em você bem brusco, né? Faz de uma forma que ele veja bem qual é o movimento, para ele não confundir. Mas essa é uma outra forma. Então, nós já estamos aqui na quinto exercício que você pode realizar com esse paciente. E agora vamos para o sexto e último, que também está dentro da autocorreção, que é depois de alinhar, a gente já falou isso, né? Então, depois de fazer esse alinhamento, essa correção, a gente passa para a extensão. Então, ele também faz a extensão. Como? Ele vai posicionar a mão bem aqui na região do quadril e você vai pedir ele para afastar os joelhos e fazer a extensão de tronco, tá? Amplitude, Rayane, pode começar bem pouquinho. Não precisa ter amplitude gigante, não.
Pode começar bem pouquinho e ele faz até aguentar. De acordo com a repetição, ele vai aguentar fazer maior, vai ser maior, né? Essa amplitude. Então, a amplitude no início é sempre pequenininha. E o mínimo que ele fizer já é importantíssimo, tá? E é o que ele aguenta fazer, você tem que valorizar esse pouquinho que ele faz. E ele fazendo de forma correta. Então, o segredo aqui é fazer o exercício certo de forma correta. E é você observar se ele está fazendo de forma correta. Tá? E aí foi igual eu falei, você pode observar como. Pode ser online, chamada de vídeo. Então, tem um tio seu lá de outra cidade, mora longe. Você pode atender, ou então até mesmo o paciente, amigo da sua mãe, amigo da sua prima. Você pode fazer esse atendimento online também. Só você observar, fazer uma chamada de vídeo. Você precisa ver o paciente e aí você realiza só essas intervenções aí de autocorreção. Você aplica todas essas e o paciente vai ter um resultado. E ainda você prescreve para ele repetir essas intervenções em casa, né? Ao longo do dia. Essas intervenções, o ideal é ele realizar 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, e 10 repetições, 10 a 15 repetições de cada exercício. Então, esse de mobilizar, 10 movimentos, 10 de manhã, 10 de tarde, 10 à noite, de todos esses exercícios de autocorreção, tá? Uma coisa, gente, muito importante no tratamento desses pacientes é você sempre encorajá-lo. Então, como eu falei no início, eles vão ter muito medo mesmo, porque tá doendo, é uma dor aguda, uma dor forte, muito forte. Então, eles têm medo de mexer dói, vai doer, tá? Então, você tem sempre que estar encorajando ele. Vamos lá, seu fulano, faz só mais um pouquinho, faz até aonde o senhor aguenta. Não deixa de fazer, muito bem, mais um pouquinho. Sempre encorajar, sempre falar, porque também não adianta você falar assim, ó, você vai fazer isso e pronto, faz aí que eu tô olhando. E não falar mais nada. Aí aquele estímulo, você não dá estímulo para ele também vai ficando murcho. Então estimula, né? Bom, seu fulano, faz aí, vai melhorar. Dói um pouquinho mesmo, o início dói, mas de acordo com o que o senhor for repetindo, essa dor vai aliviar, vai ficar menos doloroso, vai ficar com menos dor, tá? Tenha firmeza na hora de você falar, na hora de você prescrever o exercício, na hora de você realizar o exercício, tenha essa firmeza, porque assim você passa mais confiança para esse paciente. Então, ele vai ter mais confiança em entregar nas suas mãos o que tá doendo muito, né? Então, se você ficar ali, ai, tô com medo, ai, meu Deus, aí você põe a mão, ele grita de dor, você já assusta. Pronto, você perde a confiança dele ali e aí ele não vai entregar a mão, a dor para você, né? Aí ele vai ficar sempre travando, não vai fazer direito e você não vai ter um sucesso no atendimento. Outra coisa importante é explicar o que ele tem, né? Então, explica para ele o que aconteceu, explica para ele que é uma alteração mecânica que ocorreu devido à dor, explica para ele o que ocorreu ali naquelas vértebras, o que a gente já falou aqui, né, no início da live, ao longo da live, porque deixa bem claro para ele o que ele apresenta, que ele vai aceitar o tratamento também melhor, e sempre explicando também o que você vai realizar e qual é a finalidade do seu tratamento, da sua intervenção ali. Tá? Então, isso é importante para a gente ter um atendimento de sucesso, né? E com isso, realizando todas essas intervenções, o resultado é garantido, o resultado é rápido, é eficaz. E aí, o que a gente quer é isso, né? Nós queremos um resultado rápido, porque através do resultado rápido com aquele paciente, ele vai começar a te ver como um profissional diferente, um profissional que resolve. E assim vai sair te indicando para todo mundo. Então, esse negócio de indicação é muito engraçado, né? Porque aí um paciente te indica para o outro, que esse outro te indica para mais 2 outros,
E por aí vai vir aquela rede de indicação que chega no final, você não sabe nem de onde está vindo mais paciente, de onde está vindo a ligação da indicação, né? Isso acontece comigo, e aí eu falo, quem te indicou? Porque foi fulana de tal, que não sei. Acaba que você nem sabe mais. Não, sim, lembro. Que aí veio da indicação da outra, e aquela indicação vai virando uma bola de neve. E é assim que nós alcançamos, que nós conquistamos, né, o nosso destaque na profissão. Então, quando você gera resultado rápido, resultado eficaz, o seu paciente tende a te indicar para Deus e o mundo, e com isso você pode valorizar o seu trabalho, porque você é diferente, né? E como a gente gera resultado rápido, resultado eficaz? Através da evidência. Então, eles já estudaram aquilo para nós já sabemos o que resolve, qual intervenção funciona, qual intervenção não funciona. Então, se chegar um paciente para você hoje, quem esteve aqui comigo nesse vídeo, na live, chegar um paciente para você hoje com esse diagnóstico, você já sabe qual intervenção você não vai fazer com ele, porque a evidência já trouxe aqui para nós que não vai gerar efeito. Então, você já não vai pensar em querer perder seu tempo com aquelas intervenções e já vai focar o seu atendimento nas intervenções que resolvem, né? Que vai gerar o efeito que vocês querem, né? Tanto você quanto o paciente, tá bom? Bom, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tem alguma coisa a comentar do conteúdo de hoje, né? Aperta aí o coraçãozinho. Então, gente, resumindo, como eu disse ao conteúdo da live, falei um pouquinho no início, resumindo aqui, vamos ser um fisioterapeuta avião, né? Aquele fisioterapeuta que gera resultado, que consequentemente vai se destacar no mercado de trabalho e vai poder cobrar mais pelos atendimentos, porque você resolve, você tem a solução, e através da evidência. Então, vamos ser um fisioterapeuta avião e não vamos ser fisioterapeutas caravela, que fica ali sempre batendo cabeça nas mesmas coisas, nas mesmas intervenções, e muitas das vezes intervenções que não geram efeito, que já foi comprovado que não gera efeito, né? Então, é preciso a gente usar a evidência a nosso favor para a gente ser fisioterapeutas avião, tá bom? Quem quiser os artigos, é só me mandar no direct que eu envio o artigo para vocês. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui, que ficaram comigo, que assistiram a live. Brigadão. Um recado, toda terça e quinta tem live às 7 e 7 da noite. Então, quinta-feira também tem live às 7 e 7. Eu espero vocês aqui comigo. Então, é toda terça e quinta, tá? Anota aí para vocês não perderem, que a gente sempre passa conteúdo assim, conteúdo top. E nem sempre a live fica salva, tá? E quando fica também, normalmente eu deixo uma semana só. E aí depois eu tiro ela do ar. Tá joia, gente? Então, muito obrigada. Obrigada pela presença. Se tiver qualquer dúvida, é só mandar aqui no direct, tá? Vai ser sempre muito bem-vinda as dúvidas. Tá joia? Um beijo, boa noite e até quinta. Tchau, tchau.